Boa tarde a todos e todas. Muita alegria estar aqui hoje no 19º Encontro de História da Arte da Unicamp, um encontro que eu vi nascer em 2004, e um encontro que foi marcante para a área de História da Arte, especialmente na pós-graduação, porque ele, desde o seu início, foi organizado pelos nossos estudantes da História da Arte, da pós-graduação da História da Arte, e depois se revelou um cenário, melhor dizendo, um lugar, um território, onde as pesquisas em andamento da história da arte eram e são apresentadas, e isso gera um debate muito rico em termos de formação e discussão na área, né? Nasceu como um evento contrário à seleção que havia, muito rigorosa, no único evento aqui da história da arte que nós tínhamos no começo do século XXI, e que felizmente também recentemente se abriu mais, que é o Comitê Brasileiro de História da Arte, fundado por um dos maiores professores que nós tivemos na área, o Walter Zanini, e que o ano que vem exatamente completa 20 anos. Então eu queria não só agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa, agradecer a toda a comissão, né? Parabéns para vocês novamente. Acho que é um orgulho enorme para nós, professores do programa de História da Arte no Brasil. E iniciar também o agradecimento aos meus colegas convidados aqui nessa mesa, que eu vou apresentá-los muito rapidamente, porque são amigos já de longa data de pesquisa, de diversos percursos na história da arte, na história da arquitetura. Ao lado dele temos o grande, magnífico Rodrigo Vivas, professor da UFMG, um dos professores mais charmosos e bonitos do Brasil de História da Arte, porque ele é um colírio aos olhos. E o Rodrigo, ele, embora seja de Minas Gerais, que não é um problema, mas é uma qualidade, ele veio fazer o mestrado conosco com um dos professores mais queridos nossos, que é o professor Nelson Aguilar, e ele é, orgulhosamente, o primeiro doutor em História da Arte do Brasil. Não sei se vocês sabiam, a Unicamp foi a primeira a criar o doutorado exclusivo em História da Arte em 2005, e em 2008, 3 anos apenas de doutorado, viu, alunos? Mas ele foi o primeiro, porque eu falei com você, Rodrigo, você tem que ser o primeiro doutor em História da Arte do Brasil, e ele conseguiu, e é hoje professor da Escola de Belas Artes da UFMG, curador de inúmeras exposições importantes, um pesquisador também da arte escondida dos acervos públicos, as artes, né, os grandes acervos que dormem nas instituições e que infelizmente são pouco conhecidos. Então, como nós diríamos, é um caçador de obras-primas, né? E muito obrigado pela sua presença aqui, né, conhecendo a sua agenda. Boa tarde. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer imensamente a possibilidade de estar aqui de novo. O Tonhon, que virou um grande amigo e companheiro, né? A gente trabalha com áreas muito distintas, mas a gente tem uma afinidade e a gente divide uma correspondência da nossa beleza, né? Talvez o Tonhon seja o segundo cara mais bonito da história da arte, né? Mas perdendo de longe, né? Mas a gente tem que ser educado com as pessoas. Eu gostaria aqui de agradecer. Eu sou debochado, eu não aguento, eu peço desculpas. Então, se eu já ofender alguma pessoa, se tornem pessoas melhores da próxima vez, tá certo? Então, é assim que funciona. Então, em nome da comissão, eu agradeço a Sara. Em nome da toda a comissão, eu gostaria de uma salva de palmas para ela, por favor. A gente vem nesses congressos sem nenhuma relevância, é porque a gente bem é tratado, entendeu? Por isso que a gente vem, que a gente não aceita mais esses convites, né? Nós somos famosos, então por isso que a gente veio. E a Sara, que representa toda a comissão, está aqui, eu agradeço imensamente. Eu queria dizer que isso vai ser uma discussão provocativa, como eu faço sempre, né? Eu sou um acadêmico, mas
nos últimos 15 anos, eu tenho feito alguns trabalhos que me levam à inquietação, e eu não tenho resposta para nada, naturalmente, e nesses congressos eu imagino que alguém pode me fornecer um caminho. Mas um diagnóstico, pelo menos, eu já tenho, né? Então, em certa medida, eu começo explicando um pouco, né, com o que eu trabalho rapidamente nesses últimos 20 anos, né, que é propriamente a constituição de uma história da arte a partir dos acervos públicos, né, que não são conhecidos, né, fundamentalmente em Minas Gerais. E essa trajetória, ela envolve um tipo de pensamento, né, que para mim a arte é uma questão muito objetiva, vocês vão notar. Eu não uso aspas para ficar falando aquilo que se chama arte. Não, arte para mim é uma coisa muito objetiva. História da arte para mim é uma coisa muito objetiva, a partir do modelo que eu trabalho, naturalmente, né? Então, eu não tenho tempo, enquanto as obras estão sendo perdidas no patrimônio, ficar colocando aspas, né, em artistas que foram consolidados, consagrados e foram esquecidos. É disso que trata as minhas pesquisas. Então, quando eu penso a ideia da arte como algo, eu estou falando aqui, se a gente pudesse pensar, uma ideia de circuito, assim como Pierre Bourdieu pensa a ideia de campo, né? Que os artistas que eu trabalho, eles foram pensados a partir de um circuito, e esse circuito envolve o quê? Um artista que se reconhece como artista, o primeiro item. Um segundo ponto, que ele faz uma produção com intenção artística. Então, esses são os critérios que eu defino o que é arte e o que é um artista. A partir desse momento, ele passa por um sistema de seleção. Essa seleção pode ser uma academia, pode ser uma escola. Depois que ele passa por esse sistema de formação, que não é obrigatório, ele está envolvido numa prática de exposições, então ele participa de editais, participa de salões, e nesses salões, esse artista foi reconhecido, né, ao longo de sua trajetória. Esse mesmo artista, então, que tem consciência de si, que está dentro de uma trajetória, ele recebe textos críticos sobre a trajetória dele. Então, o que eu estou dizendo? A gente tem uma recepção. Ele fez uma exposição, ganhou um prêmio, uma série de críticos foram até aquele local institucionalizado e institucionalizante e disseram, isto é uma obra de arte. Então, a partir desse momento, pode ser uma crítica muito negativa, mas é disso que se trata a crítica. A crítica não precisa ser positiva desse ponto de vista. Depois disso, com esse processo de consagração, ele continua na sua carreira, como todo artista no Brasil até hoje, tenta vender e não consegue. Aí ele participa de uma série de editais. Uma das estratégias do século XX era uma proposição para o Estado comprar a obra, desde o século XIX, em Ouro Preto, 1897, até os salões de arte na década de 80, então, 100 anos. O artista, não vendo possibilidade de vender, ele criava estratégias mandando ofícios, documentos, dizendo, olha, eu gostaria de ser comprado, eu tenho aqui uma proposta da Inconfidência Mineira, eu gostaria que o Estado pensasse essa possibilidade. Geralmente era uma negativa, né? Mas os artistas, para vender, eles pensam em estratégias muito específicas no século XIX. No pós-doutorado com o professor Tonhon, eu analisei desses artistas chamado Honório Esteves, que ele criou uma estratégia fabulosa. Assim. Ele muito simples, né? Morava a 40 quilômetros de Ouro Preto, o pai dele trabalhava na lavoura, ele decide, então, o pai, se transferir para Ouro Preto, e chegando em Ouro Preto, ele começa a trabalhar como ajudante de um artista que estava fazendo a reforma da Igreja do Pilar. Ele levava comida para o pai, e aí começa essa história que parece a história do Giotto, né? Está desenhando cabras, e aí aparece uma pessoa, que isso de fato acontece, e ele pede uma subvenção do Estado,
do Estado para estudar na Academia Imperial de Belas Artes. É o primeiro, então, artista de Minas Gerais. Veja, eu estou chamando de artista essa ordem do circuito. É o conceito de arte que eu estou aplicando. Então, o que ele fazia muito tradicionalmente? Existia uma prática que era muito interessante, que quando fosse passar uma pessoa muito importante pela cidade, isso acontecia em Minas Gerais, eu não consigo dizer se isso é brasileiro, anunciava no jornal que a família Tonhon passaria por Muzambinho no dia tal e dia tal, e a cidade estava muito contente por essa passagem. O que o Honório fazia? Ia lá, ele era fotógrafo, e também ele conseguia uma foto, ele já pintava um quadro da autoridade. E o que ele fazia? Ele colocava uma matéria no jornal dizendo assim, como seria bom que a gente desse esse presente? Está no lugar tal, uma lista com o quadro já pronto, esperando colaborações. Então você assinava a lista, dava lá o valor que você quisesse, ele ganhava o dinheiro, não era assinado por ele, tá? Uma pessoa que está escrevendo essa proposta. E ele pegava, então, quando a pessoa chegava, uma autoridade ficaria muito feliz de doar aquele quadro maravilhoso, né? E ele conseguia se sustentar a partir desse ponto de vista, né? Então, desse ponto de vista, o que é a grande questão? Então, a ideia de circuito, ela sempre foi muito bem elaborada no Brasil. Mas eu trabalho com um conceito que o termo ainda não existe, mas eu estou tentando defender esse termo, que se chama o cânone perdido. O que é o cânone perdido? A gente tem toda a sequência do circuito. A gente tem o artista, a gente tem a validação, a gente tem a incorporação no acervo, a gente tem crítica de arte. O que deu errado, então, numa ideia de circuito? Que quando a obra entra num acervo, ela cai num porão e nunca mais é vista. É disso que se trata. Então, veja só. A gente tem todo o processo para transformar num circuito, e esse circuito ele não se realiza porque a gente tem obras públicas que investiram em dinheiro público, que têm as grandes coleções, mas essas obras desaparecem do cenário. Então, se eu citar para vocês aqui 50 artistas, só de Minas Gerais, só que atuaram em Belo Horizonte, ninguém vai conhecer. Mas são artistas que produziram muito e foram reconhecidos. Então, qual que é o impacto direto nisso? O impacto direto nisso, vocês já devem entender por que é um cânone perdido. Porque quando a gente está falando de história da arte brasileira, a gente está falando de qual história da arte brasileira? Tarsila, Anitta, 20 figurinhas? Todo mundo só sabe se está nos corredores Hélio Oiticica, Lydia Clark? É só isso que se produziu? Mas qualquer pesquisador deveria ter, no mínimo, uma intuição bizarra, que no Brasil inteiro, numa dimensão continental, tiveram 50 artistas atuantes, e as pessoas só sabem citar isto? Só sabem citar isto. Não cita outra coisa, né? Então, o que é a questão? Um pensamento muito simplista é dizer que a história da arte é a análise das obras que foram consideradas artísticas numa temporalidade e numa espacialidade. A gente não tem um inventário das obras que foram produzidas, a gente não conhece o que foi produzido, a gente não conhece os artistas que foram produzidos. Então, como que a gente pode falar que tem uma história da arte? Primeiro problema. Segundo problema, quem produz hoje? Produz a partir de quê? Do que é conhecido. Por colecionadores, por instituições e pelo valor monetário que essas obras atingiram. Então, a gente sempre produz no vazio. São gerações produzidas no vazio, porque a gente não tem referência. Os alunos não têm referência. Então, qual foi a minha tomada de posição? Minha tomada de posição como professor de uma escola da arte foi, primeiro, fazer exposição desses acervos. Primeira coisa. Todos esses acervos. Com exposições contínuas que levavam em consideração o resgate dessas obras, que não tinha ficha técnica, você não sabia procedência, tinham obras perdidas, que você não sabia como montar a obra. Você não sabia como montar a obra. Então, como fazer isso? Então, isso que eu faço há 20 anos, e qual que é o resultado? Péssimo. A cada 5 anos, você tem uma conclusão pífia da vontade de estudar Hélio Oiticica e Lydia Clark, né?
porque aí você produziria um artigo a cada 2 anos, as fontes estão disponíveis, você não precisaria ficar lidando com essas instituições e tentando financiamento público para expor artistas que ninguém conhece. Quem não conhece, então está tudo bem. Então, a partir disso, eu queria traçar aqui alguns problemas conceituais. Só falta 5 horas, porque isso foi só a apresentação, só falta 5 horas da minha palestra. Então, a partir disso, eu gostaria de trabalhar alguns problemas conceituais, e a minha primeira afirmação aqui, que a materialidade é uma visualidade do curador. É o primeiro ponto que eu gostaria de passar. A materialidade é uma visualidade. Não existe materialidade em si. Para o meu trabalho, veja, se você está trabalhando lá numa ordem da materialidade, beleza, para mim não existe. Não existe diferença entre materialidade e visualidade. Se a gente sabe disso, nós nos colocamos num problema muito sério, né? Qual que é o problema muito sério dessa natureza de uma ausência de referência no Brasil? Qual que é o nosso problema? Porque como a gente produz no vazio, né? Com um certo conceito de genialidade, né? Porque tudo parece original na medida que não tem um referente. Tudo que você produz no vazio é novo e original. Então, desse ponto de vista, a arte contemporânea brasileira e a moderna brasileira, em certa medida, ela se apegou ao que eu chamo de uma sedução de novos materiais. Isso é muito importante, né? O que é uma sedução de novos materiais? Passou-se a acreditar que o uso de novos materiais garantia um olhar sobre o contemporâneo. Isso é uma bobagem. Quero falar aqui que é uma bobagem. Se você usa sal de cozinha, ou sal de cozinha retirado do Mar Morto, isso não confere algo contemporâneo. Então, você pode estar usando bosta de elefante albino, né, numa obra, e ela ser mais tradicionalista que uma pintura do ponto de vista da materialidade. Então, esse primeiro problema que eu vejo, né, que muitas exposições, elas se apegam a um princípio que os materiais já conferem uma visualidade, não confere. Então, isso também é um problema digno do que nos coloca, o que eu estou chamando de visualidade. A visualidade é uma produção de sentido que não se encerra na obra, então não existe uma obra com sentido original, não se encerra no espaço, não se encerra na luz, não se encerra no espaço institucional, ela é um conjunto absurdo de referência. E aí o que eu vejo, que eu acho que muita gente trabalha com a história da arte de um ponto de vista essencialista, que é uma negação da matéria. Nós temos que fazer isso. Nós fazemos isso o tempo todo. Na medida que eu projeto uma imagem, não estou te criticando, tá? Na medida que eu projeto uma imagem, nós estamos falando da ausência da matéria. Ela é uma tradução. Nós não temos o contato com o objeto. Aqui é só uma apresentação. Eu fiz uma brincadeira, mas o que acontece? Nós, na sala de aula, eu o tempo todo, sou professor de arte moderna estrangeira e arte moderna e contemporânea brasileira. O que a gente faz? A gente leva um slide. E quantas vezes a gente está lendo um livro e uma obra de 6 metros está no livro com o mesmo tamanho do lado de uma obra 40 por 40? Isso é a desmaterialização. Nós não trabalhamos com o contexto da visualidade da obra. Ela é uma abstração, aquilo. Aquilo é uma tradução 0 e 1, né, numa experiência. E qual que é a diferença das artes plásticas de todas as artes? Qual é a diferença categórica? A reprodutibilidade. Essa é a diferença. O que significa? Se eu tenho um livro aqui do Saramago, da sua mesma edição, você pode produzir interpretações diversas sobre ela. Mas é o mesmo livro. Não é um livro diferente, só se tiver um problema com a edição. Ah, Vivas, um show nunca é
a mesma coisa que um álbum que eu tenho do Radiohead. Mas se você tiver um álbum com Radiohead em casa, ele está muito próximo do sentido atribuído. Agora, e a obra de arte? Nunca. Então, quando os meus alunos ficam desesperados, né? E a inteligência artificial? Eu falo assim, graças a Deus que surgiu. Nós já sobrevivemos a tudo. A fotografia surge, a pintura morreu. O vídeo surge, pintura morreu. A arte conceitual surge, pintura morreu. Cinema surge, pintura morreu. E um bando, não posso, eu tenho que ser delicado, eu estou numa área acadêmica, numa instituição renomada, né? Um bando de decretadores, filósofos e pesquisadores que decretam a morte de tudo para inaugurar o novo, fica falando, a arte morreu. A arte morreu. Para, né, gente? A gente tem mais coisa que fazer na vida que ficar falando que a arte morreu de novo, né? Já morreu tantas vezes. Então, a materialidade, para mim, como visualidade, ela me coloca numa posição também com a formação dos meus estudantes. Eu chego no ateliê e digo, você é da área do desenho? Sim, porque a gente tem uma habilitação do desenho. Aí ele está lá desenhando, beleza. Eu falei assim, você já colocou essa obra na parede? Assim, não. Por que eu colocaria? Eles são agressivos hoje em dia, né? Por que eu colocaria? Porque as condições de visibilidade são fundamentais para a sua obra. O artista tem que entender que ele produz a obra para o mundo, não é para ele. Eu estou falando do artista profissional. Então, ninguém consegue ver uma obra aqui, nessa posição, e conseguir entender as possibilidades da visibilidade se ela não estiver no espaço da parede. Eu nem vou contar para eles, ainda, que os outros fatores vão influenciar, que é a iluminação, a instituição, as outras obras que estão do lado, a altura que você decidiu colocar a obra. Então, não existe produção de sentido seletiva. E a gente também faz isso na história da arte como proposta metodológica. Como que é proposta metodológica? Eu estou querendo dizer que não existe conceito original de uma obra de arte. Van Gogh nunca teve um conceito original. Nunca. E nem é dominado pelo artista, esse conceito, e muito menos o conceito está na obra e na sua relação com a obra. Tudo vai influenciar. Então, eu costumo dizer que uma obra do Portinari é o Portinari com um conjunto de análises que foram feitas sobre o Portinari, o conjunto de artistas que se relacionaram e dialogaram com o Portinari, e assim por diante. É uma cadeia muito complexa. Então, aí eu começo a pensar como curador, né? Se eu não tenho dúvida o que é arte, se eu não tenho dúvida o que é o artístico, trabalho numa escola de belas artes, então eu não posso ter dúvida. Não posso ter dúvida. Porque eu falo para meus estudantes, vocês estão produzindo arte? Eles falam assim, professor, não sei. Ué, então desiste do curso. Se você não sabe, eu que vou saber? Então, espera aí. Se você está numa escola de música, eu não estou falando bom ou ruim, em nenhum momento eu usei esse termo. Se eu pergunto para um músico que está estudando violão clássico, você toca violão? Ele fala, uai, óbvio. Você pergunta para um artista, você é artista? Não, produzo algumas coisas. Não, você tem que estar produzindo uma arte. O meu salário é muito caro. Nós estamos numa escola pública. Ué, eu não sou barato, não. A formação nossa é cara. Então, se um cara que está lá 4 anos, estudando com um professor maravilhoso como eu, e ele não está produzindo algo diferente que se produz fora da universidade, então nós falimos. Então, nós temos que fechar. É óbvio que a gente não está cumprindo uma relação mínima, né, de uma produção fundamental, que é o único lugar possível de produzir conhecimento nesse sentido, são as universidades públicas. É o único lugar. Então, aí eu vou no momento sinceridade, viu? Eu vou olhar nos olhos de vocês e vou ver como é constrangedor agora, tipo, um programa da Márcia Goldschmidt, né, que chega uma pessoa com DNA. Olha como é constrangedor. Quantas vezes a gente chega numa
na Unicamp, estou dando o exemplo da Unicamp porque eu estou aqui. Aí você vai numa exposição de arte. Aí você chega lá. Aí você vê que outra pessoa também está. Porque são poucas pessoas que vão, né? Está sempre vazio, né? Isso já é um índice. E não é cobrado. Aí o Emerson está lá, olhando uma obra, todo interessado. Eu olho para ele, eu troco olhares. Se ele fizer assim, eu falo assim, ele também está achando uma bosta. Então eu me aproximo. Se ele não fizer, aí eu faço cara de pensador igual você fez e falo assim, nossa, sublime, complexo. Então o que é o grande problema? Na medida que a gente perde a baliza do que é artístico, acabou a nossa vida. Na medida em que a gente não tem nenhum critério para definir o que é o artístico, e o artístico está no mundo, então o artístico não existe. Se a história está em todo lugar, ela deixa de existir, é óbvio. Então, o que eu faço? Eu já não vou mais em vernissagem. Só quando eu sou curador. Porque senão eu tenho que ir com uma burca, porque as pessoas vão me perguntar, o que você achou? E foi meu aluno que eu falei durante um ano para ele que o espaço produz sentido. Que ele deveria pensar no texto. Que ele deveria convidar alguém para escrever o texto e não falar dele a nível de pessoa humana. Nasci em tal lugar, conheci a erva do demônio em tal lugar, uma narrativa, como se alguém se interessasse por você, cara. Ninguém é importante. Um jovem de 20 anos ainda é muito menos importante. Que ele quer contar o passado dele para legitimar uma obra, não estamos falando sério. Que uma pessoa de 20 anos, eu vou sair da minha casa para uma pessoa dizer 20 anos que ele tem uma história exemplar, e geralmente as histórias não são muito exemplares. E mesmo se o fossem, a gente está lá para ver uma obra. Tá claro? Então, a primeira noção que eu defendo é a arte é feita para não intelectuais. A gente tem que entender isso. A gente tem que parar com esse ranço idiota. A arte é feita para o público. As exposições são feitas para o público. Então, eu encontro o professor Tonhão, usando como exemplo, né? Ele vai em Inhotim. Chega lá em Inhotim, fica envergonhado quando eu descubro que ele foi em Inhotim, né? Aí eu pergunto, e aí, o que você achou? Ele vai falar, magnífico, deslumbrante, sublime, impactante. Mas do que você mais gostou? Do trator. Do trator? O trator é realmente muito bonito, né? É o trator. Tá bom. E quando a pessoa não é especialista e vai e sabe que eu sou professor de História da Arte? Aí eu pergunto, e aí? Você é professor de História da Arte? Eu falo, não sou não. Quando eu descobri que ela foi em Inhotim, né? Falo assim, e aí? Eu pergunto, foi bom? Que jardim maravilhoso, né? Nossa, aquele jardim. Quantas pessoas gastam para cuidar daquele jardim? Deve ter uns 200 funcionários. A pessoa começa a falar, né? Que ela está falando de arte, propriamente, é do jardim. Aí depois ela vira e fala assim, a arte contemporânea não é para entender mesmo, né? Eu falo assim, minha filha, a arte contemporânea é exatamente para entender. Não, a gente não está discutindo a experiência do sensível e nada disso. Então, a minha baliza aqui da materialidade é sempre perguntar qual que é a referência do artístico? Ou o que é necessário ter numa exposição que eu ainda identifique como artístico? Porque senão está muito errado. Um pós-doutor em História da Arte não tem a capacidade de entender a complexidade do museu, então nós falimos. Porque a exposição não é para o Tonhon, a exposição não é para um outro doutor, não é para o doutor, a exposição é para o público em geral. Aí alguém poderia dizer assim, mas Vivas, o que você está querendo me dizer é que você é um conservador pra caramba, né? Exatamente, mas aí eu faço algumas provocações. Alguém poderia dizer que o que se inaugurou com o contemporâneo não se trata mais da história da arte que a gente praticou até esse momento, né? Então eu vou fazer algumas perguntas constrangedoras. Existe alguém que se intitula contemporâneo, como na Bienal, que está produzindo com uma intenção artística?
Sim. Porque senão ele estava produzindo para o mercado central de Belo Horizonte. Ou ele estava fazendo queijo. Então ele está produzindo com uma intenção artística. Existe um sistema de seleção ou validação? Sim. Porque eu nunca fui convidado para expor na Bienal. E eu faço artesanato em pneus reciclados. Já nasce ecológico. Mentira, estou brincando. Né? Mas vocês já foram convidados? Não, então tem um sistema de seleção. E o sistema de seleção não é quem tem olhos azuis. O sistema de seleção, eu tenho, tá? O sistema de seleção é outro. Então tem um sistema de seleção. Existem ainda exposições de arte? Existem. Existem pessoas dispostas a pagar grandes valores nas obras de arte? Existem. Esses objetos, eles têm alguma funcionalidade ou utilidade? Não. Você não vai lá na Bienal, não compra uma obra na SP Arte para comê-la depois. E nem você sobe nela e vai para casa. E nem você usa ela como um anel. E, principalmente, existem editais com dinheiro público sendo utilizado para a realização dessas exposições? Sim. Então, a minha pergunta fundamental é, dentro de toda a descrição do modelo, qual que é a diferença do modelo iniciado no século XVI da Academia de Arte? Iniciado. Qual que é a diferença dos salões franceses da Academia Francesa? Qual a diferença? Todas as questões que eu pontuei aqui são práticas ainda existentes, fundada no século XVI ou consagrada no século XVI e está até hoje. Então não teve um processo de ruptura? Teve. Quando nós nos omitimos do debate, nós pesquisadores, nós críticos, nos omitimos do debate e deixamos que o mercado selecionasse o que deveria ser artístico e o que não deveria ser artístico. É disso que se trata. Nós nos omitimos, nós nos isolamos. Então, a crítica de arte, na década de 60, 70, 80, tinha um papel fundamental. O mercado só surgia depois do processo de validação. Em Belo Horizonte, uma cidade na década de 60, tem 30 matérias jornalísticas sobre um salão? Como isso é possível? Mário Pedrosa está em Belo Horizonte para aprovar os artistas brasileiros. Walter Zanini estava em Belo Horizonte no final da década de 60, Frederico Moraes. O que eu estou querendo dizer, então? O que eu estou querendo dizer que é uma coisa muito séria, que o mercado passa a dizer nada do que foi produzido antes tem a ver com a história da arte. Então, os críticos e historiadores de arte não têm responsabilidade para dizer o que é arte. É o mercado nada de braçada. Porque ele pode soltar... 5 minutos? 5? Acabou? Não. 5. Então, desse ponto de vista... Nossa, eu preparei 25 páginas. Desse ponto de vista, a provocação, depois a gente ainda continua um pouco... O que é a minha tentativa de pensar, né? A minha tentativa é pensar cada vez mais que uma proposta de exposição, ela só nasce como uma proposta de pesquisa. Então, eu uso um termo para qualificar as minhas curadorias, que chama curadoria-pesquisa. O que significa isso? Significa que, na medida que aquela curadoria não tem um lastro associado com outras produções artísticas, elas não me interessam. Primeiro item. Segundo, se não tiver pesquisa de fato sobre os artistas, sobre a expografia, sobre a iluminação, sobre um texto crítico para o público, ela não me interessa. Se não for uma exposição que consiga acolher quem nunca foi numa exposição e ter referências mínimas para ele sair de lá e fazer uma pesquisa e voltar nessa exposição, não me interessa. Então, é nesse sentido que eu espero que tenha ficado algumas provocações para a gente tentar discutir, então, esse conceito que agora eu desenvolvo como provocação da materialidade como uma visualidade. Muito obrigado.